Eu queria chamar o Rodolfo para vir aqui. Muitos de vocês já conhecem o Rodolfo, né, do Labri e de outros contextos, mas ele é um amigo nosso aqui da igreja já há muitos anos e discipulou muita gente que está aí, né, em contextos assim da fé cristã e da cultura, principalmente. Então, a gente teve o privilégio do Rodolfo topar estar aqui com a gente hoje nesse domingo especial para ministrar a palavra. E a gente vai poder orar por ele e também por esses irmãos, né, que estão fora, para que o Senhor abençoe nesses outros contextos de ministério. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter permitido que o Rodolfo viesse aqui hoje compartilhar a palavra. Dê-lhe graça, Senhor, para comunicar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, de uma forma que a gente realmente seja edificado, Senhor, e que o dom que o Senhor concedeu a ele possa transmitir, Deus, graça e fazer a gente caminhar naquilo que o Senhor colocou como sendo a palavra do Senhor para ele compartilhar aqui hoje, Senhor. Ajude, Deus, e abençoe também os nossos outros irmãos que estão aí em contexto de ministério nesse carnaval, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um, Deus, nas iniciativas que estão sendo feitas, para que a sua igreja continue sendo edificada nesse período, Senhor. Abençoe esse tempo agora, prepara o nosso coração para acolher com humildade a sua palavra diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos, paz de Cristo. E queria dizer que é uma alegria, uma honra, né? E também uma grande responsabilidade. Eu estava comentando com o Jonathan ali, Jonathan, que o púlpito da esperança está assim, famoso Brasil afora, né? Quando a gente vai pelo Labri dar palestras. Interessante, Salvador na Bahia, Belém no Pará, São Paulo, todo mundo que você conversa, o pessoal fala: Rodolfo, você é lá da Esperança? Fala assim: não, eu não sou, Guilherme é pastor. Pois é, eu também assisto os cultos lá, tudo. Eu falei: olha só, gente, a Esperança aí semeando e abençoando o Brasil afora. Gente, queria dizer também que é uma alegria, né, poder compartilhar essa palavra em um tema que tem, de certa forma, aí, aquecido meu coração nos últimos anos e também nos últimos tempos tem continuado a chamar a minha atenção sobre o lugar da Igreja de Cristo diante de um mundo, como Schaeffer dizia, né, um mundo observante, ou um mundo observador, de um mundo que tem, de alguma forma, a Igreja como referência. A gente vai ver que, realmente, a Igreja é essa referência. Então, nós vamos compartilhar sobre sendo luz em um mundo em trevas. Sendo luz em um mundo em trevas. Eu vou ler um trecho conhecido de Mateus, no capítulo 5. Eu vou ler do versículo 14 ao 16. Eu creio que todos aqui já ouviram falar desse trecho do Sermão do Monte, né? Mas eu queria dar uma ênfase sobre como a igreja se posiciona diante de um mundo em trevas. E a igreja como corpo de Cristo, a igreja como todos nós, e principalmente no seu testemunho público. Então a gente vai ler aí Mateus no capítulo 5, versículos 14 a 16, e meditar um pouquinho sobre esse desafio e esse privilégio, que é, segundo Jesus Cristo, a igreja ser a luz do mundo. Os irmãos acharam? Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, eu vou começar lendo aí. Versículo 14. Diz assim a palavra: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, essa é a Tua palavra, e a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Tua palavra é espírito e vida. Por isso nós pedimos que a Tua palavra, Deus, venha em nossos corações nos confrontar, nos exortar, nos consolar, fazer tudo aquilo, Deus, que a Tua palavra tem o poder de fazer em nós. Pai querido, que o Teu Espírito Santo mesmo aplique, Deus, aquilo que a Tua palavra nos ensina essa manhã, no coração de cada um que está aqui, Deus. E que o Senhor seja glorificado em tudo. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós pedimos, te agradecemos. Amém. Irmãos, antes de retornarmos ao texto, né, há uma piadinha que eles falam dos presbiterianos, que todo sermão presbiteriano tem 3 pontos, né?
Ele começa no texto, se afasta do texto e nunca volta para o texto. Mas eu prometo que eu não vou ser esse tipo de presbiteriano aqui. E eu creio que a palavra de Deus nos tem ensinamentos preciosos aqui nesse trecho tão curto, né, que muitas vezes a gente acha tão bonito. Ora, gente, é um erro nós vermos o Sermão da Montanha como somente um grande poema, né, belo. O pessoal lê como se fosse poesia. Não, irmãos, o Sermão da Montanha é belo, mas ele é muito prático. E ele é tão prático que muitos consideram ele, digamos assim, aquela constituição oficial desse reino que foi inaugurado por Cristo Jesus e que nós chamamos de reino de Deus. Mas eu queria falar de um contexto no início sobre as trevas e o adensamento das trevas que nós percebemos hoje no mundo. Eu sei que aqui tem muitos aficionados de Senhor dos Anéis, né? E um dos personagens desse filme, gente, são os Nazgûl, que são como se fossem homens que se corromperam e se tornaram quase que demônios. E no filme, para quem já assistiu ou leu os livros, quando esses Nazgûl começaram a aparecer nos vilarejos, começaram a aparecer em lugares que antes eram muito calmos, amáveis, hospitaleiros, havia um pressentimento de que as trevas se adensavam. Ou seja, o mal está se articulando e alguma coisa está vindo sobre a face, no caso dos Nazgûl, da Terra-média. Mas eu queria fazer essa analogia de que nós temos hoje sinais de que, digamos, o reino das trevas se articula. Nós vemos sinais na nossa geração de coisas que por várias gerações, ou centenas de anos, ou podemos dizer por milhares de anos, não se questionou coisas básicas sobre a vida humana e a gente passa a ver esses sinais de que o mundo está se articulando em termos de trevas e essas obras das trevas. Ora, um dos pontos onde nós vemos isso é a perda crescente do próprio sentido de dignidade humana. A vida humana, em nosso tempo, tem passado por alguns tipos de questionamentos quanto à sua dignidade, o seu real valor, que tem assustado, gente, até mesmo não cristãos. Aqueles que eram os humanistas, que carregavam essa tocha também, né, de afirmar a dignidade humana, têm sofrido golpes muito fortes de uma crítica constante de que, e ela faz sentido, se não existe Deus, se Deus não criou cada um de nós como sua imagem e semelhança, não sobra muito fundamento para nós afirmarmos a dignidade humana. Grandes pensadores e proponentes da ética contemporânea, eles falam coisas que há poucos anos eram consideradas absurdas. Então, por exemplo, um dos maiores eticistas, né, um dos maiores proponentes daquilo que seria a forma correta de se viver, se chama Peter Singer. E ele tem proposto uma forma de pensar a vida humana muito interessante. E ele é muito celebrado na Europa, Estados Unidos, nas academias, nos centros de influência social. E ele chegou aqui à conclusão: se o ser humano é somente mais um animal, mais uma espécie dentre outras, que evoluiu aí por causa de mecanismos aleatórios, e simplesmente a gente veio a existir, a gente não tem uma dignidade intrínseca enquanto seres humanos. Então o que ele propõe é o seguinte, que o valor da vida humana está na capacidade que as pessoas têm de preferir certas coisas, desejar certas coisas e lutar para que elas se efetivem na sua vida. Ou seja, aqueles que têm capacidade de escolher algo e lutar para que isso se efetive seriam humanos. Quem não tem essa capacidade não seria considerado humano. Então, Peter Singer, que já é idoso, uma carinha muito bondosa, se você vê imagens dele no Google Images, né, você vai ver e falar assim, gente, que pessoa parece ser amável, bondosa. Mas a proposta dele na prática é, por exemplo, de que bebês recém-nascidos não seriam humanos. E eles teriam menos valor prático e real do que animais sencientes, ou animais que têm capacidade cognitiva, como golfinhos, né, os macacos e assim por diante. Então, o que ele propõe é que formas de aborto não sejam feitas somente no ventre da mãe, mas depois que a pessoa nasce, de fato, e que isso seria completamente racional, legítimo. E também, no fim da vida, pessoas que perdem essa capacidade de ter escolhas racionais, de ter preferências e lutar para que alcancem suas escolhas, o objetivo das suas escolhas, essas pessoas também não seriam humanas. Então, a proposta dele conduziria ao que muitos chamam, né, de uma eutanásia aí, em massa, até para liberar leitos de hospitais, para tirar um fardo econômico que a sociedade tem de manter essas pessoas. Ou seja,
Não basta nós sermos a imagem de Deus, não basta nós sermos humanos. A gente tem que se qualificar de alguma forma para termos dignidade. Ora, gente, isso tem tido, por várias partes do mundo, um impacto muito grande, porque passa-se a questionar isso. Olha, e aí? E as pessoas que não têm essas capacidades? E as pessoas idosas que vão perdendo aí a sua capacidade de raciocínio, né? Essas pessoas, então, não teriam dignidade? A resposta desses grandes pensadores, né, entre aspas, do nosso mundo é: não, eles não são, de fato, humanos. Então, não espanta, por exemplo, uma notícia que eu li, acho que ano passado, e que me chocou muito, que, gente, num tom positivo, com uma fotinha linda, dizendo o seguinte, que na Islândia, 100% dos casos de síndrome de Down foram cessados ou superados, né? Ou, em outras palavras, não há mais síndrome de Down na Islândia, como se fosse uma conquista da humanidade. Mas, nas entrelinhas, e lendo o texto, o que você descobre? Que eles matam todos os bebês que têm síndrome de Down. Ou seja, não há casos mais de síndrome de Down na Islândia, não porque a medicina avançou, você conseguiu superar essa deficiência, mas porque essas pessoas são mortas. E é uma forma, digamos, altamente sofisticada de dizer que 100% dos casos de síndrome de Down foram, digamos, eliminados de um país. E a gente poderia dar vários exemplos que vão nessa direção. Mas o ponto que eu queria afirmar nesse momento é: sem a palavra de Deus, sem a luz de Cristo, o mundo caminha em trevas. Pessoas hoje têm perdido, por exemplo, mais um exemplo como introdução para a gente chegar no que Jesus nos ensina, qualquer tipo de convicção de que existe uma certa realidade moral para além das nossas escolhas individuais. Então, há uma convicção crescente de que não existe moralidade no mundo, de que tudo isso é uma criação humana e que, no final das contas, é o ser humano que cria esses valores, a escolha do ser humano e que, portanto, não existe certo e errado, não existe, digamos, verdade nenhuma fora das nossas próprias mentes. Ora, gente, um ponto que tem sido muito discutido atualmente é a própria realidade da nossa relação com os nossos corpos. Ou seja, se tudo é construção daquilo que o ser humano escolhe, será que de fato existe uma realidade que expressa a vontade de Deus no fato de existirem homens e mulheres? Ou essa realidade de masculino e feminino seria algo completamente construído, arbitrário, que não teria fundamento na realidade algum? Outra notícia que também me chocou recentemente foi o caso de um belga chamado Nathan Verhelst, de 44 anos, e uma história muito triste, mas que é meio um paradigma desse mau presságio de que o mundo, digamos, está adensando em trevas. Ele chegou à conclusão muito jovem de que o corpo que ele tinha não era o que representava a sua mente, ou seja, ele não era um homem e ele queria ter um corpo de mulher. Então ele entrou com um processo junto ao Estado belga para que tivesse acesso ao que nós chamamos de cirurgia de redesignação sexual. Então seu corpo foi literalmente mutilado, né? Ele foi submetido ao tratamento artificial muito intenso com hormônios, né? Para torná-lo mais feminino, né? E, como vários casos nesse ponto de intervenção invasiva do corpo humano, ele passou por uma depressão profunda após ter tido acesso a esse direito de gênero, que é chamado hoje, ou uma das facetas do direito de gênero. E, a partir dessa depressão profunda, ele entrou com outro processo, junto ao Estado belga, ao seu governo, pedindo o direito de tirar a própria vida. E, em 2014, esse direito foi concedido, e esse aí, digamos, adulto de 44 anos, tirou a própria vida com uma autorização do Estado, a partir de uma intervenção que violou a própria integridade do seu corpo. Ou seja, não há mais hoje uma convicção de que Deus criou um mundo que é bom e que, portanto, parte da felicidade, da plenitude humana é você discernir a vontade do Criador que está nas coisas criadas. Então, os nossos corpos são parte dessa realidade moral, dessa estrutura boa que Deus criou. E o ser humano, a cada vez, tem se rebelado mais contra essas estruturas, digamos assim. Ora, irmãos, são vários os exemplos que a gente podia ter. Outro sinal de que as coisas não vão muito bem é o acirramento da polaridade política e essa ameaça que nós vemos à democracia contemporânea, essa ameaça que a democracia tem enfrentado. Muitos livros têm sido escritos sobre isso.
E, por um lado, muitos argumentam, não, é bom que você tenha opiniões distintas na sociedade, é bom que você tenha nesses grupos muito distintos. Mas o fato, irmãos, é que a democracia não tem dado conta de manter essas pessoas juntas, unidas. Então, esse processo de polarização, de ódio, né, de um grupo contra o outro, e que tem também afetado a Igreja de Cristo, tem lançado uma sombra muito espessa sobre todo o mundo. Não é só no Brasil. Se você ler e ver noticiários, você vai perceber que em todo o mundo tem existido uma polarização crescente, um acirramento desses conflitos, né, na dimensão política, e que tem levado, gente, muitas nações a quase, digamos assim, um limite de uma possível guerra civil. E a gente sabe, lendo a história, que em momentos da história em que as coisas ficaram assim muito tensas entre grupos sociais, o resultado não foi muito bom. Então a gente passa hoje por, digamos, uma grande ameaça da democracia e, por paradoxal que possa parecer, as próprias redes sociais, que muitos achavam que iriam tornar a humanidade mais tolerante, né, mais aquela que aceita a diferença, o que nós temos visto, gente, é justamente o contrário. O acirramento das divisões, o acirramento do ódio, o acirramento das lutas. A política não tem dado conta, né, de projetos comuns para você manter uma sociedade funcionando, e isso é também um sinal de algo muito ameaçador à frente. Nós poderíamos dizer e falar sobre vários outros, né, ameaças do clima, desigualdades galopantes, né, artificialmente criadas e mantidas, e assim por diante. Ora, essa introdução é para chegar a que ponto? E agora, né, como viveremos? A partir desse contexto de trevas que se adensam, a partir dessas ameaças que nós vemos por todos os contextos, vida humana perdendo a dignidade, o ser humano perdendo a capacidade de reconhecer o Criador nas coisas da realidade, grupos sociais cada vez mais cindindo, né, e se odiando, e tudo isso, qual seria a posição que a igreja deveria ter? Para muitos cristãos, gente, a solução seria se retirar de tudo isso, se alienar dessas questões e voltar a enfatizar, como a igreja já fez em muitos períodos da história, que a nossa pátria está nos céus e, portanto, né, seguindo isso, o cristão não deveria se envolver nas coisas da terra. Será que essa seria uma resposta adequada? Ou o cristão deveria ir para um outro extremo e tentar voltar, e como fez também em alguns períodos da história, a dominar a sociedade, tentar impor uma sociedade cristã, ou um Estado cristão sobre a sociedade? Essas são questões que nós temos nos dias de hoje. Há poucos dias eu falei sobre o impacto que a igreja teve na história, eu vou compartilhar um pouquinho disso aqui também hoje, e uma pessoa depois da palestra me chamou num canto e falou assim: Rodolfo, eu estou um pouco confuso, cara. A igreja não fez mais mal do que bem na história, não? E esse irmão tinha essa dúvida profunda. E a leitura dele de história já estava tão enviesada pelos seus professores, né, e por aquela ideologia que ele tendia a crer, que ele afirmava isso, que para ele a igreja tinha feito mais mal do que bem na história da humanidade. E fica para a gente essa grande questão: qual seria o caminho a seguir a partir de um momento em que o mundo se torna mais povoado por trevas e ameaças, rumores de guerra, como Cristo diz, né? Você tem essa apreensão quanto ao futuro. Conversando com o Jonathan aqui antes, né, a gente está lá com 2 filhinhos, né, um de 1 ano e uma de 3. E muitas vezes isso passa pelo meu coração. Gente, o que vai ser dos nossos filhos? Em uma geração que começa a questionar coisas tão básicas, né, como casamento, família, o corpo, a realidade de masculino e feminino, né, a possibilidade de diálogo, de você ter amigos que discordam em termos políticos. Então a gente se preocupa com tudo isso, e eu creio que é uma preocupação de muitos de vocês. E diante dessa pergunta, né, e dessa confusão aparente, eu convido vocês a ouvir mais uma vez a voz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o nosso Mestre, que nos ensina por meio de tantas trevas e nos dá o caminho a qual seguir. Irmãos, Mateus capítulo 5, esse trecho que nós lemos, o Sermão da Montanha, é muito importante um contexto. No versículo 1 desse mesmo capítulo, a Bíblia é muito clara ao dizer que Jesus, vendo a multidão que o seguia, ele subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Olha que interessante. Irmãos, um ponto fundamental para a gente entender o contexto do que Jesus nos ensina. O Sermão da Montanha não é um sermão para as multidões. O contexto das multidões é que faz Jesus se preocupar em assentar próximo de si quem? Os seus
discípulos. Ou seja, as multidões estão chegando. Então eu tenho que ensinar quem? Os meus discípulos. Irmãos, o fato do Sermão da Montanha ter sido endereçado, objetivado para os discípulos, a gente pode ter de forma muito tranquila uma aplicação de que Jesus está falando para a sua igreja. O Sermão da Montanha é um sermão para a igreja de Jesus. E nós aqui que somos igreja de Jesus sobre a face da terra, em pleno século 21, a gente pode, por meio da nossa capacidade imaginativa e pelo dom que Deus nos deu, a gente pode se assentar de novo aos pés de Jesus e a gente pode se imaginar o seguinte: Jesus está falando aquela palavra não para os seus discípulos do primeiro século, ele está falando aquela palavra para quem? Para mim e para você, para a igreja dele hoje. Então, sente-se aos pés de Cristo e ouça essas palavras que ele diz para a sua igreja. E um primeiro ponto fundamental que Jesus nos ensina nesse trecho, no versículo 14, Jesus diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Irmãos, quantas vezes a gente repete essa frase? Quantas vezes a gente lê esses versículos? Mas quantas vezes a gente não percebe a força do que Jesus tem dito aqui, está dizendo? Irmãos, o que Jesus está dizendo basicamente é: o mundo caminha em trevas. A implicação direta de uma interpretação básica desse texto é o quê? Jesus está dizendo o quê? O mundo é trevas. O mundo caminha em trevas. Irmãos, isso é muito forte. Isso é, digamos, na linguagem de hoje, isso é extremamente politicamente incorreto. Jesus dizer que o mundo caminha em trevas. E não somente isso, Qual que é o outro ponto que se segue? Jesus diz, olha, o mundo caminha em trevas e vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Irmão, se Jesus tivesse dito, vós sois uma luz do mundo, faria toda a diferença no contexto de entender o que Jesus está querendo dizer. Porque uma luz é um artigo indefinido, Então, sim, existem muitas luzes no mundo, tem muitas formas de caminhar na luz, existem muitos caminhos que levam para Deus, Uma frase que é tão popular hoje. Mas, mais uma vez, Jesus é muito politicamente incorreto, ele diz o quê? Vós não sois uma luz do mundo, vós sois a luz do mundo. A igreja é a luz que o mundo tem como referência. Artigo definido. Gente, imagina aqueles grupos de discípulos, ex-pescadores. Eles deviam falar assim, gente, o mestre deve estar doido. Não é possível, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas. Como que ele está dizendo que eu sou a luz que esse mundo tem? Mas, irmãos, Jesus continua dizendo para você, para mim hoje, você, queira ou não compreender e aceitar isso, você como igreja de Cristo é a luz do mundo. Pode soar forte, pode soar extremamente desafiador, mas é exatamente isso que Jesus diz. Vós sois a luz do mundo. E eu retorno naquela dúvida que um irmão teve. Rodolfo, mas a igreja não fez mais mal do que bem? Irmãos, quanto mais eu aprofundo em estudar a história, a partir do momento que eu me converti, por volta dos 20 anos, eu tinha toda essa concepção que esse irmão tinha, sabe? De que a igreja foi um instrumento de opressão, de que a igreja foi um instrumento de manipulação, de autoritarismo, de morte, cruzadas, Quem nunca ouviu falar das cruzadas, o horror, a Inquisição. Mas, irmãos, quanto mais eu leio sobre a história, eu estudo, a partir desse olhar agora transformado por Cristo, mais eu percebo de que sim, irmãos, a igreja tem seus defeitos, a igreja tem seus problemas, nós temos, eu e você temos nossos problemas, nós sabemos disso, mas nada nega aquilo que Jesus disse, que a igreja é a luz do mundo. Irmãos, e a história testifica isso de uma forma poderosa. As civilizações que vieram antes desse encontro da civilização ocidental, e pode-se dizer do mundo inteiro com a igreja de Cristo, irmãos, eles tinham uma visão muito reduzida da dignidade humana, do valor da vida humana, das coisas que levam a dignidade humana a serem respeitadas. Muitos de nós temos uma ilusão de que não, a Grécia foi uma grande civilização sem Cristo e que fez muitas coisas boas. Sim, irmãos, fez muitas coisas boas,
Teologicamente, a gente explica isso porque eles tinham acesso à boa estrutura da criação de Deus. Mas, por exemplo, civilizações tão avançadas quanto a Grécia, eles não tinham a menor concepção de dignidade humana. Por exemplo, a própria democracia grega era fundada em um sistema extremamente opressor. Os cidadãos gregos eram em torno de 1/5 da população, para menos. Porque 1/3 da população era de escravos, que fazia toda a parte de produção material, ou seja, a base de produção da sociedade era toda escravagista. As mulheres não eram cidadãs, eram consideradas inferiores aos homens, e havia uma hierarquia muito bem estabelecida entre dignidade dos homens e dignidade das mulheres. E as pessoas que não haviam nascido naquelas cidades ou que vieram de outros contextos também não eram cidadãos. Ou seja, irmãos, a dignidade que supostamente a democracia grega havia criado é muito diferente daquilo que hoje nós afirmamos, por exemplo, como direitos humanos básicos. Como aquilo que nós hoje cremos, que cada ser humano é importante e que ele tem direitos inalienáveis. Irmãos, essa afirmação hoje muito básica para muitos, que todas as pessoas têm um valor, isso veio com a fé cristã para o mundo. Claro, os judeus já tinham isso nas sementes, né? Eles tinham a ideia de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas foi a Igreja de Cristo que tornou isso algo popular. Algo que hoje qualquer pessoa, qualquer ser humano no mundo tem algo dessa noção. Isso é fruto muito diretamente do trabalho da igreja. Por exemplo, no início da história da igreja primitiva, era comum os romanos abandonarem os seus filhos para serem descartados, era uma prática comum. Se você não queria ter uma menina e nascer uma menina, aquela criança era descartada, porque ela não tinha dignidade, a não ser que o pai da família, né, desse dignidade, a não ser que o império conferisse dignidade. Irmãos, foi a igreja, pela primeira vez na história, que passou a adotar crianças que eram abandonadas para morrerem praticamente nos lixões das cidades. Foi a Igreja de Cristo que passou a pegar essas crianças e cuidar delas. E a pergunta que as pessoas faziam nessas civilizações, né, que a gente chama de pagãs, era: quem essas pessoas são que dão a tal dignidade para o ser humano? Irmãos, Rodney Stark, um grande sociólogo cristão, né, ele defende essa tese de que não havia dignidade humana como nós entendemos hoje no contexto grego ou romano. Foi a igreja que introduziu isso. Irmãos, um outro ponto muito básico que os cristãos introduziram no mundo, a realidade da liberdade de consciência. Ou seja, ninguém pode comandar aquilo que você tem na sua própria consciência. Você tem esse direito de expressar a sua crença. Isso que é quase um direito universal hoje, né? Em alguns países ainda não, mas é um direito hoje que a ONU mesmo estabeleceu como um princípio de direitos humanos básicos. É algo, irmãos, que na história da humanidade, quem introduziu isso foi a própria igreja. Foram os cristãos no início e diante do Império Romano que se recusavam a adorar o imperador como Deus. Olha que interessante. Ou seja, os cristãos eram perseguidos e mortos porque eles lutavam por um princípio muito básico: a sacralidade da minha própria consciência. Eu não vou jogar fora as minhas crenças e as minhas convicções por causa do poder do imperador. E os cristãos morriam por isso. E depois das reformas protestantes, todos os conflitos que geraram também como consequência da reforma, esse princípio foi estabelecido, irmãos, como básico: direito de livre consciência e livre expressão também. E a origem histórica, não cristãos concordam com isso, é que a Igreja de Cristo inseriu isso no mundo. Irmãos, Jesus fala de forma muito clara: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Hoje, no Brasil, nós temos poucos exemplos, né, de cidades edificadas sobre um monte. Eu creio que nenhuma cidade foi edificada com esse propósito de: olha, aqui vai ser seguro e a gente vai ter um lugar onde nós podemos nos defender dos inimigos e nos tornar aqui uma referência, né, para as outras comunidades. Mas se você viaja por países, né, como a Europa, por exemplo, é muito comum você passar em áreas largas e amplas, né, de quilômetros e quilômetros, e você vai ter a cidade edificada sobre o monte como uma referência até geográfica. Você sabe onde você está por causa daquela cidade edificada sobre o monte, porque ela é muito visível, né? E aquilo se torna um referencial. Irmãos, Jesus fala isso acerca da igreja. Você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que Jesus está dizendo é basicamente que a referência que a igreja é, ela não pode e não será nunca
escondida ou esquecida. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A igreja tem sido luz do mundo na história, irmãos. Não deixe de crer nesse princípio muito básico. Dignidade da mulher. A igreja hoje é acusada, né, de diminuir a dignidade da mulher, mas historicamente os evangelhos são subversivos em termos de exaltação da dignidade da mulher. Coisas que Jesus Cristo tinha, relações que ele tinha com as mulheres do seu tempo. Irmãos, por exemplo, o único grupo social que os evangelhos dizem que eram pessoas que mantinham o ministério de Jesus é justamente o grupo das mulheres que o seguiam. Está no evangelho de Lucas. Você já parou para questionar isso? Como Jesus viveu esses 3 anos de ministério itinerante? A Bíblia dá uma pista. As mulheres que seguiam Jesus vendiam seus bens e davam seus bens para que Jesus pudesse exercer seu ministério. Irmãos, você já pensou em uma sociedade altamente, né, e a gente não pode negar isso, altamente patriarcal, você ter um ministério que era basicamente sustentado por mulheres? Ou, por exemplo, o testemunho, né, de Maria, que foi a primeira que viu Jesus ressurreto, numa sociedade que era extremamente desconfiada das mulheres, Jesus apareceu primeiramente para elas. Ou, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 28, quando a Bíblia diz de uma forma inequívoca: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que eram barreiras étnicas que cindiam, levavam pessoas a se odiar, que separavam, que menosprezavam certos grupos sociais, o que o Evangelho fez? Todas essas barreiras são quebradas em Cristo Jesus. Então Paulo usa judeu nem grego, escravo ou livre, veja bem, questões sociais muito fortes da época, e ele usa justamente o quê? Nem homem, nem mulher. A dignidade é a mesma, vocês são um em Jesus Cristo. Irmãos, e os exemplos são e se multiplicam. Liberdade de consciência, todo o sistema de amparo à saúde, registros históricos, foi a igreja que começou a profissão da enfermagem, a realidade de santas casas de misericórdia. Na Idade Média isso já era, digamos, uma realidade presente em contextos cristãos. O amparo ao pobre e ao necessitado. Não havia o conceito de pobre e necessitado, nem para os gregos, nem para os romanos. O que dirá de egípcios, babilônicos e assim por diante. Ou seja, a ideia de que existem certas pessoas que precisam de um amparo, de uma solidariedade para se erguerem na vida, é um conceito forjado no contexto da igreja. Revolução científica moderna. Um ponto muito interessante, liberdade de imprensa. Irmãos, vocês sabiam que a primeira defesa pública da liberdade de imprensa foi feita por um cristão no contexto da Inglaterra do século XVII para o século XVIII? E o nome dele é John Milton, que é um poeta muito conhecido, né, que escreveu O Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado, mas ele tem uma peça chamada Areopagítica, que é a primeira defesa pública de que o Estado não pode impedir as pessoas de emitirem opiniões, mesmo que sejam contrárias as dos seus governantes. Irmãos, abolição da escravatura, etc, etc. A igreja sempre foi, mesmo com seus problemas, mesmo com seus abusos, a igreja sempre foi luz no mundo. E para retomar as palavras de Jesus, a igreja sempre foi a luz do mundo. Um segundo ponto que esses versículos colocam, eu vou voltar no versículo 15 e 16, é de que, irmãos, por muitas vezes a igreja achou que era o seguinte: a sua função no mundo era somente pregar o evangelho, salvar as almas, né? Quem que não foi discipulado nesse tipo de ênfase, né? O nosso objetivo no mundo é o quê? Pregar, salvar as almas e morrer ou Jesus voltar e a gente ir para o céu. Irmãos, por muitos anos eu criei nisso, né? Eu costumo falar, e poucas pessoas acreditam me conhecendo hoje, né? Irmãos, eu passava finais de semana orando no monte, mas não era só uma coisa assim para buscar a presença de Deus. Era uma dificuldade que eu tinha de lidar com as questões do dia a dia da vida. Eu costumo falar que eu era igual o ET do filme, lembram, gente? O ET pondo o dedinho para o céu e pedindo para ir para casa. Eu era o crente ET. Queria abandonar a faculdade, queria, digamos, só viver para pregar o evangelho e salvar pessoas. Não que isso não tenha o seu lugar, o seu valor, tá? Mas o que eu tinha, e eu creio que é a realidade de muitos cristãos ainda, era um tipo de discipulado que dizia o seguinte: nós não temos nada o que fazer nesse mundo.
O mundo jaz no maligno, não há o que fazer aqui, nós temos que salvar almas e ir para o céu. Certo dia, há uns 20 anos atrás, teve um pequeno tremor de terra aqui na região de Nova Lima. Não sei se alguém lembra disso. O pessoal até hoje não sabe muito bem o que foi. O mais interessante, irmãos, foram as notícias dos jornais que muitas pessoas saíram nas ruas, principalmente cristãos, dando glória a Deus e glorificando a Deus porque eles achavam que o mundo estava acabando. Irmãos, agora imagine você. Você está ali no dia a dia, vive, tem seu filho, mas você esconde ali no seu coração um desejo imenso de que o mundo o quê? Acabe. Finalmente Deus vai acabar com isso. Irmãos, está certo. A Bíblia diz que todo cristão deve ter um desejo no coração pelo retorno de Jesus, né? O Maranata, ora Jesus vem. Sim, é correto a gente aguardar finalmente o retorno de Cristo. Mas é incorreto o cristão achar que Deus odeia a sua criação a tal ponto que Ele só quer destruir todas as coisas. Porque o que Jesus nos ensina, irmãos, não é isso. Jesus disse que a igreja dele vai ser uma luz no mundo, e não somente isso, que o mundo precisa da igreja. A igreja ela precisa estar diante dos homens e manifestar as suas boas obras diante dos homens. Versículo 15 e 16. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire era como se fosse um balaio, né? As pessoas penduravam no dorso dos animais, né, os alqueires, para colocar ali fruta, alimentos e coisas para transporte. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, gente, a igreja, vocês não podem esconder essa luz. Vocês não podem deixar que os homens vivam nas trevas, achando que vocês não têm razão de ser nesse mundo. Não, eles precisam da luz que vocês têm. Essa luz não pode ser oculta. Jesus fala muito claramente. Mas no velador deve ser colocada essa vela. E ela alumia a quem? A todos os que se encontram na casa. Irmãos, essas palavras de Cristo são muito fortes. Vós sois a luz do mundo. Vós sois cidade edificada sobre os montes. Vós sois a luz que alumia a quem? Alguns que estão na casa? Não, Jesus está falando, é uma metáfora dizendo o seguinte: a luz que a igreja tem, ela alumia todos, digamos, os membros da raça humana. É uma forma aqui mais literal ou menos alegórica de falar. O que Jesus está dizendo é: a igreja é a luz e é a referência que as pessoas vão ter. Irmão, se a igreja se retirar das coisas do dia a dia, dos afazeres, das vocações, daquela nossa presença no dia a dia com as pessoas, esse sal não vai estar presente e essa luz não vai estar presente, irmãos, e o mundo vai de trevas em trevas. Ou, em outras palavras, o mundo vai de mal a pior. Jesus é muito claro: a luz não pode ser oculta. Vocês não podem confundir as admoestações que Jesus tem de nós não sermos hipócritas, né? Jesus diz: olha, o que a sua mão direita fizer, a mão esquerda tem que ignorar completamente. Jesus está exortando o quê? Para que as nossas obras não sejam feitas com a intenção de que os homens vejam as nossas obras e nos exaltem. Jesus fala que isso é hipocrisia. Mas olha que interessante, irmãos. Ao mesmo tempo que Jesus fala para nós livrarmos de fazermos as nossas obras diante dos homens, o que ele diz no versículo 16, na primeira parte? Assim, brilhe também a vossa luz diante de quem? Diante dos homens. Muito crente deve ter ficado assim: gente, tem um erro aqui na Bíblia, né? Não, irmãos, Jesus fala assim: olha, vocês não podem ser hipócritas. Vocês não podem querer, como os fariseus, parecer bem, né, aos homens, para cultivar uma imagem falsa de bondade. Mas o que Jesus está dizendo é o quê? Não, se a igreja é a luz, as obras que vocês fazem têm que ser feitas diante de quem? Diante dos homens. Irmãos, Jesus chama a sua igreja, por isso eu disse que o meu enfoque seria mais comunitário e público. Jesus chama a sua igreja para um testemunho público muito claro. Não há como a igreja se isentar e ausentar dos grandes desafios que o mundo tem para nós. Irmãos, não há como nós nos escondermos como uma avestruz, né, e achar que não, Jesus vai voltar, eu quero ir para o céu, então deixa agora que o mundo se exploda. Um irmão muito querido e próximo passou por uma crise de fé, digamos assim, em determinado período. Nós dois dávamos aula num contexto universitário. Irmãos, ele chegou para mim com uma crise de fé profunda e falou assim: Rodolfo, eu quero ficar rico, o mundo é que se exploda.
Graças a Deus ele se converteu de novo, tá, irmãos? Ele se arrependeu e hoje está assim, dando muito fruto para Deus. Mas tem muitos cristãos que não querem ficar ricos necessariamente, mas aquela segunda parte eles creem. O mundo é que se exploda. Ora, irmãos, mas tem um problema muito claro. Primeiro, o mundo, né, que muitas vezes a gente fala, é a criação de Deus. A criação de Deus é boa. E quando a gente fala que o mundo que se exploda, a gente está, sem saber disso, dizendo que a gente quer que aquilo que Deus criou e que é bom, deixe de existir. E outra coisa, né, o mundo, nesse sentido que Jesus fala aqui, né, de que Deus amou o mundo, somos todos nós, todas as criaturas de Deus. Então não há como o mundo explodir e nós não sermos o quê? Profundamente afetados por isso. Não há como a igreja virar as costas para aquilo que está acontecendo e achar que nossa morada é no céu, portanto a gente não tem responsabilidades, e achar que os nossos filhos ou as nossas próprias vidas não serão afetadas. Não, irmãos. Jesus é muito claro. As boas obras têm de ser feitas lá. É no público, é diante dos homens. É lá que as boas obras têm que ser feitas. Irmãos, e voltando na história, alguns exemplos assim fascinantes que nós temos de boas obras que fazem toda a diferença. E eu vou dar um exemplo que pode parecer estranho no primeiro momento. Li um artigo recentemente de Simeon Uwe Neto. Ele é um alemão luterano, especialista em Johann Sebastian Bach. E olha que interessante, irmãos. Johann Sebastian Bach foi um compositor, músico cristão, que viveu no século XVII para o século XVIII. E uma coisa muito importante sobre Bach, ele era um cristão muito piedoso, né? E ele trabalhava para uma igreja luterana, e, irmãos, ele compunha assim, quase uma cantata por semana. Vocês já pararam para imaginar isso? Quase uma cantata por semana. E ele era muito bom de produzir obras, né? Ele deixou um legado muito grande. Talvez, irmãos, agora eu com 2 filhos, eu valorizo Bach ainda mais. A grande obra que Bach deixou não foi somente a sua música, seu tesouro artístico, mas os seus filhos. Bach tinha 22 filhos. Irmãos, eu tenho 2. E eu peço a Deus assim, Deus, tem misericórdia de mim, pecador miserável. Não estou conseguindo criar 2 filhos, Deus. Chorando, pedindo a Deus misericórdia. O homem tinha 22. Era crente ou não era, gente? É muito crente. E ele era tão sábio que os filhos dele viraram a orquestra pessoal dele. Então o Bach nem precisava contratar a música. Ele pegava os meninos e falava assim, gente, vão aqui, você vai tocar um oboé, cravo. E Bach fez uma orquestra, gente, que encantou o mundo da época, né? Claro que ele foi popularizado depois. Mas olha que interessante. O Simeon Neto descobriu uma coisa. A obra que Bach deixou continua a ter um impacto poderoso na cultura de hoje. Mais de 3 séculos depois. Então ele foi na ex-União Soviética, em Leipzig, que é a cidade onde Lutero, ele era luterano, né? O Johann Sebastian Bach compunha suas músicas, e ele descobriu que tinha uma orquestra de Johann Sebastian Bach lá, chamava Tomacor. E ele chegou para aqueles soviéticos, né, na época Alemanha Oriental, década de 80, achando que todo mundo era ateu, e falou assim, aqui, deixa eu perguntar uma coisa, como que vocês conseguem cantar as cantatas de Johann Sebastian Bach, Paixão segundo São Mateus, né? Paixão segundo o Evangelho de João. Como vocês conseguem cantar Bach sendo ateus? Aí os jovens da orquestra falaram assim, mas quem disse que a gente é ateu? Todo mundo aqui é crente. E Johann Sebastian Bach converteu todos nós. Ele foi o missionário que salvou as nossas vidas. E ele continua o artigo falando de uma experiência recente no Japão. Irmãos, pesquisem sobre isso. A obra de Johann Sebastian Bach tem feito um verdadeiro avivamento no Japão. Um maestro, né, o Suzuki, que é maestro do Bach Collegium, que hoje é o maior centro de formação musical no Japão, tem mais de 200 corais de Johann Sebastian Bach no Japão hoje, irmãos. Ele diz que crê que dezenas de milhares de japoneses já se converteram à fé cristã pelo encanto que eles têm com a música de Johann Sebastian Bach. Milhares e milhares, todos os concertos cheios, todas as pessoas amam Johann Sebastian Bach, e a pergunta que fica quando eles conhecem a obra dele é, o que ele tinha que fez ele criar essa música que nos dá tanta esperança? Irmãos, um japonês convertido, me esqueci o nome, nesse artigo ele é citado, ele diz o seguinte, olha, foi Johann Sebastian Bach que me ensinou a ter esperança. Foi ele que me ensinou a orar a Deus. Foi por causa dele que eu conhecia Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Irmãos, boas obras
Boas obras não são somente obras éticas, né, de ajudar o próximo ou dar um testemunho bom no nosso contexto. Também são isso, é óbvio. Mas boas obras também envolvem você deixar algum artefato, algum legado que vai influenciar a vida das pessoas. E cristãos sempre fizeram isso na história. Um outro exemplo que eu gostaria de deixar, a gente caminhando para uma conclusão, é, por exemplo, uma boa obra que alguns cristãos deixaram numa área, gente. E aqui o pessoal da Esperança tem mais conhecimento disso, né, por causa do envolvimento do Guilherme, Jonathan, né, que foi fundamental nisso, que é a área das ciências. Irmãos, uma associação criada no século XVII, em Londres, na Inglaterra, chamada London Royal Society, né, para ciências, foi basicamente, gente, uma organização que criou coisas de forma indireta, né, como, por exemplo, a luz elétrica. Thomas Edison, né, o inventor da luz elétrica, ele usava os achados, os experimentos dessa associação para produzir os seus experimentos e invenções, né? O Faraday, que é também um grande inventor. Ora, nessa associação, alguns membros pouco expressivos, né? Isaac Newton, fundador da física moderna, Robert Boyle, fundador da química e da biologia contemporâneas. Todos eram cristãos, né? Cada um com a sua matiz aí de espiritualidade, né? Mas todos eram cristãos, e qual era a motivação deles? Descobrir, por meio da filosofia natural, que era o nome que era dado para a ciência, a sabedoria que Deus colocou na criação. Essa era a motivação deles. A própria declaração de missão dessa associação dizia isso, de que eles queriam descobrir, por meio da filosofia natural, princípios que ajudassem a dignificar a vida humana e que glorificassem também a Deus. Ora, irmãos, um tipo de obra que foi deixada. Gente, muitas vacinas que hoje permitem nós termos longos anos de vida vieram de descobertas dessa associação. A inoculação foi uma descoberta que veio da Royal Society. O próprio conceito, por exemplo, de revista ou periódico científico, que é analisado por pares, veio de lá. Coisas que impactam a nossa vida hoje de forma, assim, imensurável. Obras que cristãos deixaram na história. E a gente lembra da palavra de Jesus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Irmãos, boas obras diante dos homens, testemunho público de uma igreja que é luz, é fundamental. E um último ponto para a gente concluir, a parte B do versículo 16, que diz o seguinte: para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, isso é maravilhoso. Jesus fala tudo isso antes para chegar em que conclusão? Tudo isso vai redundar em quê? Glória para Deus. As boas obras, ser luz no mundo, não se ocultar, abençoar, deixar um legado, tudo isso tem qual objetivo último? A glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus, o reconhecimento de que Ele é Deus, né? Glória é mais do que honra, mas é parecido. Quando a Bíblia diz para a gente honrar aqueles que é devido honra, né? Paulo fala, não deixe de honrar quem realmente tem que receber honra. Imagina, gente, se para uma hierarquia humana a Bíblia diz que nós devemos honrar, a Bíblia diz que em relação a todas as coisas na criação, o que o ser humano deve fazer? Glorificar a Deus, reconhecer o seu lugar como criatura e que todas as coisas boas, até o ar que nós respiramos, o corpo que nós temos, a vida, qualquer existência que nós temos, em última instância, depende de Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso, em Romanos capítulo 1, Paulo fala que a ira de Deus se manifesta dos céus sobre toda impiedade e justiça dos homens, porque, tendo conhecimento de Deus, aí Paulo fala esse trecho, não lhe deram graças e nem o glorificaram como Deus. Irmãos, em última instância, tudo que nós fazemos, as nossas boas obras, Jesus fala, olha, não é para ser visto pelos homens no sentido farisaico de hipocrisia, para o seu ego. O objetivo de tudo é o quê, irmãos? Glorificar a Deus. Paulo admoesta os cristãos, em tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Irmãos, isso é um princípio que permeia todas as Escrituras. Nenhum ser humano, irmãos, vai deixar de glorificar a Deus. Sabiam disso? Ninguém. A Bíblia diz que certo dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que a Bíblia diz é o seguinte, olha, ao invés de você fazer isso após um juízo final, onde você vai descobrir que é o Criador, faz isso agora. Reconhece hoje que Jesus é o Senhor e viva a sua vida em função da glória dele. Porque todas as coisas foram criadas por meio de Cristo,
em Cristo e para Cristo, o Filho de Deus, recebeu do Pai a glória que lhe é devida. Oração sacerdotal de João 17, Jesus fala isso. O Pai glorificou o Filho e o Filho glorifica o Pai. E todos nós devemos fazer todas as coisas como igreja com este fim último, irmãos. De que no final das contas, sabe de quem que é a glória, irmãos? Não é nossa, não é sua, não é daquilo que você fez. A glória pertence a Deus, irmãos. Isso é libertador. Sabe por que é libertador? Porque até aquilo que nos nossos olhos humanos foi um fracasso, um ministério mal sucedido, Jesus fala o quê? Se foi feito realmente sendo luz diante dos homens, o que aquilo vai redundar, irmãos? Deus vai ser glorificado. Vocês acham que Jeremias não foi querido por Deus naquilo que ele fez? Qual foi o fruto prático do ministério de Jeremias? Muitas almas se converteram ao Deus de Israel? Não. Jeremias questiona exatamente isso. Senhor, eu estou pregando aqui, Deus, chorão. Eles chamam Jeremias do profeta chorão, né? Mas o profeta chorão por quê? Porque tudo que ele fazia não dava fruto nenhum. O povo não convertia, o povo pecava cada vez mais. Talvez essa seja a situação sua e minha, né? A gente se esforça, faz o bem, serve as pessoas e não vê o fruto prático. Irmãos, o fruto prático do seu ministério não é o objetivo final. Sabe qual que é o objetivo final? É Deus ser glorificado no que eu e você fazemos. Um missionário que passa décadas no país islâmico, dando testemunho de Jesus, e ninguém se converte. Isso é muito comum, né, irmãos? Ninguém se converte. Tem missionários que passam 20 anos e uma pessoa se converte, um jovem lá, depois tem que fugir e deixar a família. Irmãos, Deus é glorificado. E isso é o que realmente importa no final das contas. Isso nos livra da nossa tendência de nós gloriarmos em nós mesmos. Isso nos livra da nossa tendência de achar que sucesso ministerial é número de pessoas, é sociedade e cultura transformada, sociedade convertida. Não, irmãos. É Deus ser glorificado. Se vai ter fruto prático ou não, deixa, sabe, nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. O que nós temos é de ser fiéis. Esse é um princípio que a reforma trouxe. O próprio Calvino afirmou isso numa carta ao sacerdote Sadoleto. Ele falou, olha, o fim de todas as coisas, meu amigo, que era o que era dito na época, não é salvar os indivíduos, como a igreja dizia. Nós estamos aqui para salvar as pessoas. É Deus ser glorificado. Nós somos salvos em Cristo Jesus, em última instância, para Deus ser glorificado. Para Deus ter a sua glória reconhecida, porque esse é o lugar para o qual as coisas existem, gente. Para Deus ser Deus e a criatura ser a criatura. Amém? Vivemos em um tempo, irmãos, de adensamento de trevas. Nós vivemos, como eu disse no início, momentos em que se questiona o que é o ser humano, qual é a dignidade humana, qual é o valor de uma vida, onde as pessoas se odeiam, até se matam por causa de ideologias, tempos onde o ódio, né, público e manifesto se torna cada vez mais denso e a igreja muitas vezes cai nessas tentações, onde as pessoas já não conseguem enxergar uma realidade boa para além de suas mentes e sua subjetividade. Nós vivemos, irmãos, em tempos de adensamento de trevas. E eu espero que essa palavra tenha pelo menos nos confrontado a ouvir o que Jesus nos diz. Porque, irmãos, o mundo sempre foi trevas. Sempre foi. Jesus falou isso para os discípulos e Jesus nos fala hoje pela sua palavra. Vós sois a luz do mundo. Então, irmãos, vamos aceitar o que Jesus fala. Você, Rodolfo, você não sabe a luta que eu tenho para ser minimamente bom nas coisas que eu faço no dia a dia. Irmãos, eu sei da minha luta. No casamento, na criação dos filhos. Cada um de nós, às vezes, se sente tão fraco, né, diante de tanta coisa que tem para ser feita. Mas, irmãos, a finalidade da nossa luta não é necessariamente nós deixarmos um grande legado. Apesar de que isso também é importante como ministério público da igreja. Mas é que eu e você, finalmente, por meio das nossas boas obras, vocações, nossos lugares na cultura, na sociedade, nossas famílias, nós finalmente glorifiquemos ao nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Que isso possa ser para nós um convite a aceitarmos o que Jesus fala, irmãos. Isso não é o Rodolfo que está falando, é Jesus que está falando para a gente. A igreja é a luz do mundo. Sem a luz da igreja, o mundo caminha em trevas. Se a igreja não alumiar os que estão na casa, eles vão andar em trevas. Então, irmãos, sejamos igreja, amém? Sejamos igreja de Cristo. A luz não é própria de nós.
Nós somos como a lua, né? Nós refletimos a luz que vem do próprio Cristo, que diz, eu sou a luz do mundo. Mas a igreja é a expressão de Cristo. Que nós sejamos isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e que isso seja e redunde em glória para Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque reconhecemos, Pai, que tudo vem do Senhor. Como teu Filho nos diz, sem mim nada podeis fazer. Isso, por um lado, Pai, desencoraja porque nos diz o quão incompetente e fraco nós somos. Mas isso, por outro lado, nos encoraja a saber que Cristo quer fazer coisas por meio de nós. E nós precisamos do Senhor, Jesus, nas nossas famílias, nas nossas profissões, diante dos nossos filhos, diante de uma sociedade, Pai, que a cada dia se corrompe, muitas vezes acusa a igreja dos seus erros, que sim, a igreja tem muitos erros, mas nós não podemos desacreditar no que Jesus diz, que a igreja é a luz do mundo. Pai querido, que o Senhor encoraje cada um de nós a ter esse sentido de identidade como luz. Luz que não vem de nós mesmos, mas que vem do próprio Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. E que o Senhor levante pessoas nessa geração para deixar obras concretas, testemunhos e também artefatos, Pai, que testifiquem diante do mundo que a igreja é do Senhor e que ao Senhor é devida toda a glória. Pai querido, que nós sejamos parte disso, nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe.